Você gostaria de entender o que está acontecendo com você que não consegue prosperar? Você gostaria de perder o medo e parar de se preocupar tanto com o futuro? Você gostaria, aliás, você quer fazer um planejamento que realmente lhe faça avançar? E você deseja ter aquela persistência para atingir os seus objetivos? Sou Paulo Gregório, tenho ajudado pessoas cristãs que estavam desorientadas e desanimadas devido suas vidas estarem estagnadas e até regredindo, lhes ajudando a libertarem-se dos bloqueios e a reajustarem suas vidas para uma nova fase de progresso e prosperidade. Nesse intuito, eu tenho organizado e realizado seminários, palestras e treinamentos, tanto online quanto presenciais, como por exemplo esse aqui, que é um seminário de maneira online. Bem, nesse vídeo você irá saber como se tornar, em até 5 semanas, um conquistador das promessas de Deus, mesmo que já esteja desanimado por tentar há muito tempo. E até o final dessa apresentação, você irá descobrir 4 coisas. Primeira, como abrir a sua mente e desbloquear a sua visão para se libertar das amarras e começar a crescer em todas as áreas da sua vida. Também, como vencer a procrastinação e também acabar com a autossabotagem para retirar você da inércia para realizar os seus projetos. Também vai saber como começar a prosperar, libertando-se das dívidas e também tendo um controle das suas finanças. E também como você se livrar dos falsos amigos, restaurar os seus relacionamentos, inclusive até mesmo se tiver problemas no seu casamento. Por que essa apresentação é diferente? Bem, porque irei quebrar mitos e crendices que são divulgadas no meio cristão, que estão atrapalhando a sua vida e impedindo o seu progresso e crescimento. Porque também eu vou ensinar aquilo que não se ensina nem se prega nas igrejas, que você costuma ouvir, porque eu quero realmente destravar a sua vida. E porque vou estar ensinando, tudo que eu vou estar ensinando aqui está em conformidade com a palavra de Deus, que foi ensinado pelo Senhor Jesus e pelos seus discípulos. Para quem é esta apresentação? Bem, primeiramente é para cristãos que, apesar de viverem em conformidade com a palavra de Deus, estão sofrendo porque as promessas bíblicas não estão se cumprindo em suas vidas. Também é para quem está buscando a resposta de Deus através de orações, jejuns, imposição de mãos e propósitos, porém as suas vidas permanecem travadas. E também para aqueles que estão decepcionados com as pessoas e eles desejam desfrutar bons relacionamentos sinceros. Principalmente é para cristãos que sabem que precisam pagar o preço para poderem viver o cumprimento das promessas de Deus. Não é para aqueles que querem obter bênçãos gratuitas, que realmente elas não existem. Toda bênção tem o seu preço. O cumprimento das promessas demanda que nós paguemos um preço. Apesar do Senhor Jesus já ter pago o preço da nossa salvação na cruz, porém, para que nós possamos ter uma vida cristã plena, nós temos que pagar o preço para obter o cumprimento das promessas de Deus. Se você se enquadra nesses casos, então bem-vindo a esta palestra. Realmente ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, fique comigo até o final deste vídeo e você irá ganhar um presente especial que irá lhe ajudar muito em suas conquistas das promessas. É este guia em PDF, o passo a passo do conquistador de promessas, somente para aqueles que ficarem até o final deste vídeo. Eu vou desligar a câmera para você dar atenção total aos slides que eu preparei. Combinado? Você vai estar ouvindo apenas a minha voz, não vai estar vendo meu rosto, mas você vai estar aqui com os slides diante de você para que você possa dar foco total para esta apresentação. Muito bem, já estou com a câmera desligada, então vamos lá. Eu quero já deixar você ciente que eu já passei pelo que você está passando agora. Ou seja, eu já passei por situações em que eu estava com a minha vida totalmente travada, bloqueada. Estava numa situação que já estava até perdendo o sono. Na verdade, às vezes eu estava tão cansado, eu batia a cabeça no travesseiro, conseguia dormir, mas de repente, durante a madrugada, eu acordava assustado, o coração disparado, suando frio,
preocupado com as minhas situações de dívidas, porque eu estava a ponto de perder até a casa que eu tinha, que era o meu abrigo com a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu estava correndo o risco de perder por causa que eu não estava conseguindo nem pagar o imposto predial. Mas foi neste momento em que eu estava nessa situação, sem saber como encontrar uma saída, não porque eu estivesse sossegado, não era por isso. Eu estava correndo em todas as direções, tentando conseguir uma fonte de renda sustentável que através dela eu pudesse pagar as minhas dívidas e pudesse estar saindo daquela situação, pudesse dar o conforto necessário para a minha família, pagar o plano de saúde, estar dando estudos necessários para os meus filhos, estar dando um conforto para eles. Mas eu não estava conseguindo nem dar o básico, estava uma situação muito complicada mesmo. Então eu já passei pelo que você está passando em grau maior ou em grau menor. Mas eu quero te dizer que eu, então, tive um encontro com uma pessoa. E essa pessoa, ela me ajudou a enxergar coisas que eu não estava enxergando na minha vida. E eu estava passando por toda aquela situação de aperto, quando na verdade existia um recurso em mim mesmo, que eu poderia transformar aquele recurso, aquela expertise que eu tinha, transformar em dinheiro. Na verdade, eu sabia que tinha aquela expertise, mas não sabia como transformá-la em dinheiro. E esse meu amigo me ajudou a enxergar aquilo que eu não estava enxergando e me ajudou a perceber que existia um mercado enorme que eu poderia estar passando aquela minha expertise, dando consultorias, prestando uns serviços de assessoria, e dessa maneira eu estaria saindo daquela situação de dívidas e conseguindo estar dando o conforto necessário para a minha família, ter a segurança que eu precisava. E realmente isso aconteceu, a minha vida deu uma guinada. Eu consegui pagar as minhas dívidas, sair das dívidas que eu tinha acumulado. Essas dívidas não eram dívidas inúteis, eram dívidas de subsistência que eu precisava. Eu estava fazendo empréstimos, já tinha estourado cartão de crédito, já tinha estourado limite de cheque especial, já estava com o nome no SPC, no Serasa, mas eram todas dívidas de manutenção, para comer, para viver, pagar as contas básicas da vida. Não eram dívidas absurdas. Eu já tinha vendido os patrimônios que eu tinha, os 3 veículos da família, e agora estava quase perdendo a casa por causa disso. Então o que aconteceu? Ele me enxergou, ele me fez enxergar, na verdade, como que eu poderia transformar essa minha expertise, essa minha habilidade em dinheiro, e me mostrou como ter acesso a esse mercado. Dessa maneira, eu comecei a utilizar essa minha expertise, essa minha habilidade, comecei a prestar consultorias e assessorias, e acontece que, graças a Deus, eu consegui sair daquela situação. Então, aquilo que eu estava passando há alguns dias, alguns meses atrás, naquele momento, que eu estava a ponto de perder a casa, graças a Deus que isso paulatinamente, isso foi sendo resolvido através de estar trabalhando e conseguindo transformar as minhas habilidades em dinheiro. Então, através dessa minha experiência, eu também estudei, me preparei e criei um método muito mais rápido e eficiente para ajudar as pessoas. E também eu me tornei um especialista em ajudar pessoas que passaram pela mesma situação que eu. E assim, dessa maneira, eu hoje ajudo essas pessoas através de cursos, treinamentos, seminários, palestras, tanto de maneira online como de maneira presenciais, e graças a Deus, muitos depoimentos de clientes satisfeitos, de pessoas que realmente saíram dessa situação e estão conseguindo progredir, prosperar, tirar as travas da sua vida e estão conseguindo finalmente crescer e prosperar. Então, neste vídeo, eu vou estar trazendo um pouco para você daquilo que eu aprendi, um pouco da minha metodologia, para que você possa quebrar, né, as resistências, quebrar as travas, os entraves na sua vida e possa começar a progredir e a prosperar. Não somente na área financeira, mas também na área dos relacionamentos, na área da saúde, até mesmo dentro da igreja, no seu crescimento dentro do ministério. Então, neste vídeo, eu vou estar revelando 3 descobertas das pessoas que se tornaram conquistadores de promessas. Exatamente. Porque o que é a vida abençoada, ter bons relacionamentos, gozar de boa saúde e ter o necessário para a subsistência, crescer, progredir, prosperar, na verdade isso é alcançar o cumprimento das promessas de Deus, porque todas essas promessas estão sobre a nossa vida. Então vamos lá,
vamos falar sobre as 3 descobertas das pessoas que se tornaram conquistadores de promessas, que venceram os bloqueios das suas vidas e começaram a prosperar. A primeira descoberta é que saber que existem 2 categorias de problemas. Existem os problemas espirituais, que se resolvem com ações espirituais, ou seja, ter comunhão com Deus, ter uma vida em santificação, orar, jejuar, participar de campanhas, fazer votos, ou seja, todas aquelas atividades espirituais que são necessárias. Então, esses problemas espirituais, eles se resolvem espiritualmente. Mas além dos problemas espirituais, também existem os problemas materiais, ou seja, problemas humanos, problemas que estão na área do ser humano. Esses problemas, eles não se resolvem com ações espirituais, eles se resolvem com ações humanas, que é trabalhar, estudar, procurar um médico, cuidar da saúde, administrar suas finanças, ser uma pessoa simpática, etc, etc. E além disso, em qualquer tipo de problema, Deus somente faz a parte dele, que é produzir um milagre, que é cumprir a promessa dele em nossa vida, fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus somente faz a parte dele depois que fazemos a nossa parte. Isso quer dizer que sempre existe alguma coisa para que eu e você venhamos a fazer e dessa maneira nós possamos viver o cumprimento das promessas de Deus. Vamos, por exemplo, ver na Bíblia, né? Vamos na Bíblia, que é a nossa base, da nossa fé, da nossa vida. Vamos ver o exemplo da ressurreição de Lázaro, que está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 11. O Senhor Jesus, ele somente ressuscitou Lázaro depois que a pedra foi removida, mas ele não também, depois que Lázaro ressuscitou, ele também não libertou a Lázaro das amarras. Então, ele fez o quê? Ele somente fez o que as pessoas não poderiam fazer, que era o milagre da ressurreição. O que as pessoas poderiam fazer, ele não fez. Que foi o seguinte, retirar a pedra e depois desatar Lázaro, cuidar de Lázaro, dar alimento para Lázaro, dar um bom banho nele, né? Levá-lo para casa e tudo mais, para que ele pudesse fazer as coisas e agora ressuscitado. Então, Jesus só fez o quê? O milagre. E ele só fez o milagre depois que as pessoas fizeram o que estava ao alcance delas. O Senhor Jesus poderia perfeitamente ressuscitar Lázaro, a pedra sairia por si só, ou seja, com a ordem de Jesus, e Lázaro já sairia limpo, cheiroso e liberto de todas as amarras. Mas não, o Senhor Jesus fez somente o que as pessoas não poderiam fazer. E isso é uma regra espiritual. Nós temos que entender isso. Aquilo que está ao nosso alcance, o Senhor não irá fazer. Ele somente irá fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Então, da mesma maneira, para que nós possamos viver as promessas de Deus, Deus não fará aquilo que podemos fazer, temos que fazer aquilo que podemos fazer, e Deus somente fará o milagre depois que fizermos o que cabe a nós fazermos. Então, Deus só operará aquilo que está fora do nosso alcance depois que nós fizermos a nossa parte. Sabendo disso, nós precisamos, para termos um bom emprego, além de pedirmos a Deus, precisamos nos preparar, preparar antes com todo o conhecimento, adquirirmos as habilidades necessárias, encontrar a vaga, procurar sair à luta, distribuir currículo e estarmos preparados para passar na seleção. Então, todos esses preparos são humanos. Então, se eu não estiver preparado, primeiramente, se eu não procurar emprego, eu não vou encontrar. Se eu não me preparar para a entrevista, se eu não tiver os requisitos necessários para preencher a vaga, eu nem vou perder o tempo do entrevistador. Ele nem vai me chamar, aliás, o meu currículo tem que ser verdadeiro. E se ele vê no meu currículo que eu não tenho aquilo que ele precisa, ele não vai nem me chamar para a entrevista. Então eu tenho que ter todos esses requisitos, tenho que ter o conhecimento, as habilidades, encontrar a vaga e depois me preparar para passar na seleção. Não importa eu estar com todas as exigências, eu ter todas as exigências que pedidas, que são solicitadas para preencher a vaga e chegar lá, não saber me comportar durante a entrevista e perder a vaga por uma besteira que eu falar, por uma coisa que eu vestir, por não saber me portar na entrevista. Então eu tenho que me preparar. Tudo isso são fatores humanos, tudo isso existem a formação, existem cursos para que eu possa ir atrás, para que eu possa me preparar, para que eu possa saber como passar por uma entrevista. Então tudo isso são coisas que eu posso fazer. Se eu quero ter bons relacionamentos, além de pedir a Deus, precisamos encontrar as pessoas certas,
precisamos cultivar bons relacionamentos, precisamos selecionar as pessoas, ser atraentes, simpáticos e empáticos, estar prontos para dar e receber, ser inteligentes para administrar esses relacionamentos. Assim, em todas as demais áreas da nossa vida, ou seja, sempre existe a parte que compete a nós fazermos, e Deus só fará aquilo que nós não podemos fazer. Já vimos que a primeira descoberta é saber que existem duas categorias de problemas. Existem problemas espirituais e humanos. Espiritual se resolve com ações espirituais. Humanos se resolvem com ações humanas. Então, espirituais, não adianta eu tentar resolver humanamente, que eu não vou conseguir. Da mesma maneira, os problemas humanos, não adianta eu tentar resolver espiritualmente, que eu não vou conseguir. É claro que em tudo, tudo nós temos que ter oração, santificação, comunhão com Deus, busca de Deus, sermos sinceros com Deus, sermos sinceros nos nossos dízimos e ofertas e assim por diante. Mas além da parte espiritual, quando o problema for um problema humano, eu tenho que fazer a minha parte humana. Esse problema vai se resolver com atitudes, com ações materiais, ações humanas. Não adianta eu pedir oração a Deus, fazer campanhas, fazer jejuns, que isso não será resolvido. Eu tenho que fazer aquilo que compete a mim fazer. Vamos então para a segunda descoberta das pessoas que quebraram as limitações, romperam as amarras, quebraram os bloqueios e começaram a prosperar e começaram a progredir, tanto na parte financeira, quanto na parte de relacionamentos, no seu casamento, na sua saúde e assim por diante. Vamos lá. A segunda descoberta é essa: que a capacidade de viver as promessas tem duas competências. A competência espiritual e a competência humana. Espera aí que eu já vou te explicar. A capacidade, então, de viver as promessas tem essas duas competências, a espiritual e a humana. O Senhor Jesus ordenou que a parte espiritual, como foi recebida de graça, também deve ser entregue gratuitamente. Isso está lá em Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Entretanto, quanto à parte humana, como o especialista teve que pagar o preço dessa capacitação, ele não ganhou de graça. Evidentemente, deve ser tratada como qualquer outra atividade humana, com o seu devido preço e pagamento. E nós podemos ver isso também na própria vida do mestre. O próprio mestre tinha patrocinadores e tesoureiros. Está lá em Lucas 8, de 1 a 3 e João 12, 6. Existiam pessoas que patrocinavam, que financiavam o ministério de Jesus. Ele precisava de dinheiro. Apesar que tem pessoas que acreditam que dinheiro é coisa material, outros acreditam que dinheiro é coisa do diabo. Mas Jesus, ele utilizou o dinheiro. Ele precisa, para cumprir o ministério dele na terra, o Filho de Deus precisava de dinheiro. E ele teve pessoas que o patrocinaram. E para fazer essa administração, até ele tinha um tesoureiro. Você sabe que o tesoureiro era Judas, e ele não era um tesoureiro honesto. Mas o que eu quero focar aqui é a questão do dinheiro. O dinheiro é necessário. Tem pessoas que têm uma grande resistência a dinheiro, acreditam que todas as coisas devem ser de graça, que quando alguém coloca dinheiro na equação, essa pessoa é um materialista, ele é um usurpador, ele é um aproveitador. Na verdade, não. O dinheiro é algo necessário na nossa vida. Vemos até no próprio vida de Jesus. O apóstolo Paulo, ele também precisava de dinheiro. Tinha horas que ele conseguia o sustento através do seu próprio trabalho, ele era um fabricante de tendas, e tinha hora que ele tinha o sustento promovido pelas igrejas. Então dinheiro faz parte da equação, não tem como você tirar dinheiro da nossa vida. O grande milagre através de Elias. Vamos ver então a necessidade do dinheiro até mesmo no ministério que é espiritual. Vamos lá, Elias, espiritualmente, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Você sabe muito bem que ele tinha uma comunhão com Deus extraordinária. Você que não conhece a vida de Elias, vai lá no primeiro livro dos Reis e conheça a vida de Elias. Entretanto, apesar de ele ter essa comunhão extraordinária com Deus, para que o milagre acontecesse, quando ele estava ali diante dos profetas de Baal e de Azerá, e você sabe que ele convocou todos eles no monte e fez um desafio para que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro, porque o povo estava confuso, não sabendo se era Deus, que era o Senhor Jeová, que era o Deus verdadeiro, não sabia se era Baal, estava havendo uma grande confusão. O que aconteceu? Elias propôs o desafio. Aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal e de Azerá concordaram com isso, e eles tiveram ali aquele desafio diante da nação.
que acontece nesse milagre? Que nós sabemos que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto de Elias, e no holocausto de Baal não houve isso. Então, por que, né, que nesse milagre espiritual não havia apenas a espiritualidade? Porque não houve apenas a oração de Elias? Primeiramente, então nós vemos que teve 3 elementos ali importantes e que esses elementos tiveram alto custo. Alguém financiou isso. Teve o novilho, esse novilho não foi barato. Se um novilho já tinha o seu preço, imagine dentro de uma crise de 3 anos de falta de água, de chuva. Então imagine como houve uma infração extraordinária naqueles 3 anos. Então alguém teve que pagar um preço muito alto por esse novilho. Além do novilho, teve a lenha. Conseguir lenha para ser queimada num tempo de seca, a lenha tinha seu alto preço. E além disso, ela teve que ser levada de algum lugar. E o seguinte, teve também o mais precioso. Sabe o que era mais caro que o novilho, que a lenha? O que era mais caro ali foi a própria água. Elias fez com que se derramassem 150 litros de água em tempo de seca. Imagine o valor de tudo isso, do novilho, da lenha e do mais caro, a água, naquele tempo de seca. Então, diante de uma grave crise financeira, houve uma inflação galopante. Imagine o valor que teve que ser pago para que se conseguisse fazer aquele sacrifício. E Deus aceitou o sacrifício e derramou fogo do céu e queimou diante de todos, mostrando que ele era o Deus verdadeiro. Mas perceba, a parte humana teve que ser feita, a parte humana demandou investimento financeiro. Isso que tem que deixar muito bem claro para você. Dessa maneira, nós podemos ver claramente que o dinheiro é necessário para que possamos fazer a nossa parte humana e assim estarmos preparados para recebermos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. O pecado está na utilização errada do dinheiro e a virtude está em utilizar bem o dinheiro. Qual a melhor utilização do dinheiro do que investirmos em nosso ministério? Quando você faz um investimento financeiro para o seu próprio ministério, e sim, o ministério espiritual, o ministério na casa de Deus demanda investimento. Sempre tem dinheiro investido. Não existe nada que você faça na casa de Deus que não tenha dinheiro investido. Só o fato de você ter que ir até a casa de Deus, por exemplo, você vai ter que ter um investimento para o calçado, para as suas roupas, para o transporte, se estiver longe de sua casa. Então sempre tem investimento. Ah, não, mas eu vou buscar Deus em casa. O primeiro que é errado você ficar isolado. Mas mesmo que você esteja na igreja e você, claro, tem a obrigação de buscar em casa, na sua casa, mas tem um investimento que você tem naquela casa. Ou ela é sua, você adquiriu, ou alguém adquiriu para você uma herança, ou você paga um aluguel daquilo. Então sempre existe um investimento financeiro. Ah, mas alguém me doou a casa, né? Alguém está cedendo a casa para me morar. Então essa pessoa pagou investimento. Então aqui no caso, nós não sabemos, no caso de Elias, se foi ele que pagou. Acredito que não, mas alguém teve que fazer o investimento para que a glória de Deus se manifestasse. Então, nós já vimos que a primeira descoberta é que existem 2 categorias de problemas, né? Mas antes eu ver uma coisa aqui. Sim, já falei sobre isso. Então vamos lá. A primeira descoberta é que existem 2 categorias de problemas, o espiritual e o humano. Então, coisas espirituais se resolvem espiritualmente, coisas humanas se resolvem humanamente, materialmente. E a segunda descoberta é que a capacidade de viver as promessas tem 2 competências, a espiritual e a humana. E na humana sempre existe envolvimento de dinheiro. Agora vamos para a terceira descoberta. Nem tudo de errado ou ruim que acontece conosco tem origem espiritual. No mundo evangélico, é comum se espiritualizar tudo. Qualquer coisa errada que aconteça com as pessoas, elas logo dizem se tratar de um ataque espiritual. E também, qualquer coisa boa que acontece na vida das pessoas, elas dizem que aquilo foi exclusivamente espiritual. Então, se alguém cresceu, progrediu, prosperou, é porque a bênção de Deus está na vida dele. Correto. Mas ele teve que fazer a parte dele, ele teve o investimento dele também. As riquezas não vêm de graça, elas são uma multiplicação de alguma coisa. Quando o Senhor Jesus fez o milagre de alimentar a multidão, ele partiu de algo que existia. Houve um investimento, alguém teve que entrar com os pães e com os peixes. Aquele investimento pequeno redundou em alimentar toda a multidão. Mas o milagre partiu de algo que já existia, a multiplicação. Da mesma maneira, a prosperidade financeira, da mesma maneira, os bons relacionamentos, a boa saúde,
Tudo isso demanda o quê? O crescimento também na casa de Deus, tudo isso demanda o quê? O espiritual e o humano. Então não é só espiritualizar. Vemos um grande pregador, uma pessoa que ensina maravilhosamente, que prega maravilhosamente, e a gente pensa, isso ele só conseguiu apenas no jejum, na oração e busca de Deus. Não! Ele teve que fazer um investimento também em conhecimento, em adquirir conhecimento. Então ele teve que estudar, ele teve que comprar livros, ele teve que fazer a parte humana, e através do conhecimento que ele adquiriu, conhecimento não vem do alto, o que vem do alto é sabedoria, sabedoria vem de Deus, mas o conhecimento somos nós que adquirimos, estudando, lendo, indo atrás. Então, vemos um grande pregador, nós dizemos que aquilo foi simplesmente espiritual. Não, ele teve a parte humana também. Então é como também dizer que a coisa ruim é tudo coisa do diabo. Então é um ataque espiritual. Mas isso nem sempre é verdade. Muito do que se considera ataque espiritual, na verdade, é provocado pela própria pessoa. É isso mesmo, nem tudo é culpa do diabo. Na verdade, muita coisa, a maior parte das coisas é culpa da própria pessoa. Por exemplo, o crente não dá certo em nenhum relacionamento. Aquele que passa por vários relacionamentos e com nenhum dá certo. E logo pensa que fizeram macumba. Fizeram macumba, fizeram não sei o que na boca do sapo, lá encruzilhada, sei lá o que fizeram. Logo fala que é macumba. Ou então ele fala, eu não tenho sorte, ou estou amaldiçoado. Quando na verdade é ele ou é ela que está estragando os relacionamentos. Quando nós vamos estudar o caso, quando nós sentamos com a pessoa para aconselhar, tenho experiência disso, e nós vamos perceber que claramente é a pessoa que está estragando os relacionamentos. O problema não é macumba, o problema é ela. O problema não é o diabo, o problema é ela. Ela que não sabe se relacionar. E ela que está fazendo péssimas escolhas. O mesmo serve para não dar certo emprego. Eu não dou certo emprego. Onde eu chego, o diabo faz uma ciranda lá e eu perco o emprego. Eu não dou certo na igreja. A igreja que eu chego lá cheia de inveja, né? Uma coisa clássica que é colocada. É inveja. As pessoas têm inveja de mim, os crentes têm inveja de mim, os obreiros têm inveja de mim, o pastor tem inveja de mim. Então ele não dá certo na igreja, o problema é a inveja. Na vizinhança, a mesma coisa. Na escola, então em qualquer lugar que ele chegue, os seus relacionamentos são um desastre e a culpa é do diabo. Não, na verdade é ele que está provocando tudo isso. O crente perde o emprego e diz que é perseguição. Fui perseguido, ou foi o colega, ou foi o patrão, é perseguição. E todo emprego que ele chega tem perseguição. Oh meu Deus, o diabo se levanta, é uma luta. Mas não é nada disso, é ele que está perdendo emprego, não é nada de perseguição, ele que está provocando essas situações, ele que não é bom empregado, ele que não chega no horário, ele que não é uma pessoa que cumpre as suas obrigações, não é uma pessoa que se esforça, é aquele que se encosta, é aquele que está prejudicando o patrão. É claro que o patrão não vai ficar com ele. O crente estraga a saúde, diz que é macumba, né? É macumba, é minha sorte. Ou então o pior de tudo, é a vontade de Deus que eu tive esse derrame, é a vontade de Deus que tive esse infarto, a vontade de Deus que eu estou com diabetes. Se Deus quer assim, o que eu posso fazer? Na verdade é ele que estragou a sua saúde. E o carro quebra na viagem, ele diz que é o olho grande. Na verdade é ele que não fez a manutenção do carro. Ele só põe gasolina e pronto, vai para a estrada. Não põe água, não põe óleo, não faz a manutenção e acontece que o carro na estrada, com o carro cheio, com a família, quebra na viagem, aquele transtorno, aquela vergonha, toda aquela situação. O diabo se levantou. Não foi o diabo que se levantou, foi você que não cuidou do carro. Tá? Deixando claro que eu não estou dizendo que não existem coisas que são espirituais, mas a grande maioria de todas as situações e outras situações são de causa humana, não tem nada a ver com o diabo. Logo, se é comportamento humano, né, todas essas situações que eu exemplifiquei aqui são situações humanas, então deve ser tratado humanamente. É comportamento humano? Foi ele que não fez as coisas que deveria fazer, ou foi ele que fez coisas que não deveria fazer? Então tem que ser tratado humanamente. Oração não adianta. Não dá certo em relacionamento, não adianta você orar, jejuar, buscar Deus, fazer voto, não adianta nada disso. Você tem que resolver a sua questão que está fazendo com que você só tenha maus relacionamentos. Se você não para emprego, vamos lá, o que está acontecendo? Se você não consegue emprego, vamos lá, o que está acontecendo? Então não adianta orar se você não fizer a sua parte. Então precisa-se identificar o comportamento que está lhe prejudicando e eliminar esse comportamento ruim.
para romper essa sequência de resultados ruins. Orar, jejuar, fazer campanha não adianta. Os homens mais santos, as mulheres mais santas, podem orar por você, impor as mãos, podem ungir você, pode mergulhar você numa piscina, numa banheira de óleo, mas se você não resolver a situação comportamental que você está tendo errada, você não vai viver cumprimento de promessa, você não vai romper essa sequência de resultados ruins. Agora eu quero dizer o seguinte, eu tenho um programa que ensina como identificar e corrigir os comportamentos prejudiciais, com vários depoimentos de irmãos que o adquiriram, experimentaram e obtiveram excelentes resultados. Esse programa irá ajudar você a identificar o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo, o que precisa fazer, qual é a parte que você não está fazendo, qual é a parte que você está fazendo errado, e assim você vai mudar o seu comportamento para que você possa realmente começar a viver o cumprimento das promessas de Deus. Enquanto você não resolver esse problema de comportamento, de ação, de atitude, de pensamento, de palavras, enquanto você não resolver essa situação errada, você não vai conseguir a bênção. Não adianta oração, não adianta campanha, não adianta imposição de mãos, não adianta voto. Você precisa primeiro resolver essa sua ação comportamental errada. Então já vimos as 3 descobertas de quem rompe uma sequência de coisas ruins e começa a viver o cumprimento das promessas de Deus. A primeira descoberta é que existem 2 categorias de problemas, o espiritual e o humano. O espiritual resolve espiritualmente, o humano se resolve humanamente. Descoberta que a segunda descoberta é que a capacidade de viver as promessas tem 2 competências, a espiritual e a humana. E a humana sempre envolve dinheiro. E a terceira descoberta é que nem tudo de ruim que acontece são ataques malignos. Portanto, a solução é exclusivamente ações humanas. Lembrando que não estou colocando de lado aqui a oração, o jejum, a santificação, a busca de Deus, nada disso. Mas estou dizendo que existe, além disso, da parte espiritual, também existe a humana que você não está fazendo e por isso você não está conseguindo viver o cumprimento das promessas de Deus. Por isso podemos afirmar, a grande maioria das situações em que as promessas de Deus não acontecem é porque o crente precisa fazer a parte dele. Guarde bem isso. Se a promessa de Deus não está acontecendo na sua vida, é porque você não fez ainda a sua parte. Você tem algo humano, material para fazer que você não está fazendo. Ou você tem algo humano, material que você está fazendo que está prejudicando você, que está impedindo que as bênçãos aconteçam na sua vida. Porque o problema é somente humano e oração não resolve. Não adianta. A parte humana é humanamente que se faz, oração não resolve. Ou porque Deus está aguardando o crente fazer a parte dele e ficar orando não resolve também. Enquanto você não fizer a sua parte, enquanto você não tirar a pedra, você não vai ter um milagre na sua vida. E em ambas as situações, deixar isso muito claro, sempre o crente terá de investir financeiramente. Tudo que você faz tem investimento financeiro, seja para fazer a parte sua que você ainda não fez, seja para você poder resolver a questão na sua vida que está trazendo esse comportamento errado. Em tudo existe investimento financeiro. Um exemplo bíblico, vamos lá, outro exemplo bíblico, Davi. Apesar que espiritualmente Davi tinha uma vida de temor a Deus, isso é muito claro, nós percebemos isso nos Salmos, nós percebemos a comunhão que Davi tinha com Deus, e nós percebemos a confiança que Davi tinha no Senhor. Veja bem, ele tinha um relacionamento contínuo e em crescimento constante com Deus. Ele tinha uma história com Deus. Acontece que ele precisou tomar as atitudes humanas para obter aquela grande vitória contra o gigante. E essa vitória era fundamental na vida dele, porque se tornou o quê? O seu passaporte para o palácio. Davi tinha uma promessa na sua vida que era que ele seria o rei. Ele foi ungido como rei de Israel. Mas ele foi apenas ungido e continuou a vida dele. Só que nessa transição dele até chegar ao palácio, ele teve vários tratamentos de Deus na vida dele, ele fez a parte dele e quando chegou a oportunidade, ele não perdeu. Ele entendeu que aquela era a oportunidade dele entrar no palácio e assim começar a viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então vamos lá. As atitudes humanas de Davi. Primeiramente, ele precisou aprender a fazer e atirar com a funda. Não pense que Davi nunca tinha pego uma funda na vida dele. Não pense também que funda era brinquedo de criança. É o estilingue de matar passarinho, né? Nada disso. A funda
era uma arma de guerra. Nós podemos ver que existia um batalhão do exército de Israel que eles eram especialistas em atirar com a funda. Então era uma arma. Uma espada era muito caro. Não era todos que tinham espada. Na verdade, teve um momento que só existia espada com Saul e com seu filho Jonatas. Então era aquele tempo ali. Só existia 2 espadas no exército de Israel. Mas Davi não tinha dinheiro para comprar espada, era até proibido pelos filisteus, né? Tinham tirado os ferreiros da terra, mas Davi tinha uma arma, que era a funda, e ele treinava com a funda. Ele se tornou um hábil atirador de funda. Certamente que enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, ele treinava a prática de atirar com a funda. E ele aprendeu primeiro, alguém o ensinou a fazer a funda e também a atirar. E ele pôde construir, né, manufaturar fundas excelentes, que lhe davam mira, que lhe davam um poder de fogo muito alto. Junto da qualidade da funda, junto com a qualidade da funda que provavelmente foi ele mesmo que fez, e junto com a qualidade do tiro que ele fazia, então ele era uma pessoa muito habilitada para atirar a funda. E ele se aprimorou como atirador de funda para adquirir força, tinha que ter destreza e pontaria. E ele se aprimorou, então se tornando um excelente atirador de funda. E ele precisou aprender a ter coragem para enfrentar um oponente maior e mais forte que ele. E Deus o treinou através da experiência que ele teve de matar o leão e de matar o urso. Então tudo isso teve o quê? Teve um treinamento humano. Claro que a unção de Deus estava na vida dele, mas ele teve que fazer a parte dele. Ele precisou aceitar o quê? Aceitar o desafio de Golias. Quando ele chegou lá no arraial e viu o desafio de Golias, na mesma hora ele achou aquilo um absurdo do povo de Deus estar encolhido diante de um filisteu. E ele se apresentou, ele foi levado até Saul e ele se apresentou, se dispôs a enfrentar Golias. E ele usou as habilidades que ele tinha, não usou as habilidades que ele não tinha. Ele não aceitou a armadura de Saul. Ele foi do jeito que ele era, porque ele sabia que com a funda ele conseguiria acertar o gigante no ponto fraco, derrubá-lo e matá-lo. Então ele precisou fazer o quê? Uma estratégia para enfrentar Golias. Não foi à toa, que a gente pode perceber claramente, não foi à toa que ele pegou 5 seixos, ele não pegou pedras, ele pegou seixos no ribeiro, porque precisavam ser pedras que fossem polidas, para que elas tivessem velocidade e pontaria. Então ele pegou as pedras certas, então ele já tinha essa habilidade, sabia escolher as pedras certas, os seixos certos, e também ele se dispôs a correr até Golias. Por quê? Porque ele sabia que Golias, como gigante que era, tinha uma péssima agilidade do corpo. Então eu posso entender perfeitamente que ele falou o seguinte: eu corro em direção a Golias, atiro a pedra, se por acaso eu errar, eu vou passar por ele e vou pegar ele ainda se virando para mim. Ele não vai conseguir me pegar e eu ainda vou ter a chance de atirar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta pedra. Ele tinha uma estratégia, foi por isso que ele correu em direção a Golias. Mas o que acontece? Precisou correr ao encontro de Golias. Posso até tirar esse precisou, que na verdade ele não precisou. Ele escolheu tecnicamente correr ao encontro de Golias, o alvejar, ele correu, foi uma estratégia dele, alvejou certeiramente bem no ponto fraco da armadura de Golias, que era o capacete, que era a viseira, que era o espaço que existia entre os olhos, e depois que Golias caiu, ele pegou a própria espada de Golias e o degolou. Então tudo isso foram o quê? Atitudes humanas. Deixe bem claro, a vitória de Davi contra Golias teve atitudes humanas que ele precisou fazer. É claro que em tudo isso nós entendemos que tem a ação de Deus, porém teve também a participação humana. Em todas as nossas vitórias, em todas as nossas conquistas, existe a parte humana que precisa ser feita primeiro. O milagre da multiplicação. Deus parte do que já existe. Apesar que espiritualmente Davi tinha uma vida de temor a Deus e de confiança no Senhor, ele precisou tomar as atitudes humanas para obter aquela grande vitória que foi o seu passaporte para o palácio, ou seja, foi o início do cumprimento da promessa de Deus, feita lá atrás, quando o profeta Samuel o ungiu rei. Você gostaria de entender o que está acontecendo com você? Você
que você não consegue prosperar? Por que a sua vida está travada? Você gostaria de perder o medo e parar de se preocupar tanto com o futuro? Quer ter direcionamento para um planejamento que realmente lhe faça avançar? Você deseja ter foco e persistência para atingir os seus objetivos? Você deseja mesmo? Está verdadeiramente comprometido com a sua transformação? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você concorda que valeu a pena gastar esse tempo até aqui de estar comigo nesta palestra? Quero te dizer que eu não consigo cobrir tudo que você precisa em 1 hora de apresentação. Aliás, mesmo que a gente ficasse o dia todo aqui, eu não conseguiria. Para tanto, eu preparei um programa completo que mostra exatamente como fazer isso, como você identificar o comportamento errado que está tendo, que está te prejudicando, e nesse programa eu vou te mostrar o passo a passo para você implementar esse crescimento, essa transformação na sua visão, no seu comportamento, para que você coloque isso em ação na sua vida e possa começar a prosperar. Tudo bem se eu compartilhar com você agora o sistema completo que eu preparei, chamado PINV, Processo Impulsionador da Novidade de Vida? Então vamos lá. Me permita lhe apresentar o meu programa, que irá lhe ajudar a obter cada um desses objetivos. Esse programa irá lhe fazer entender o que está impedindo de avançar na vida e de prosperar, irá lhe fazer perder o medo e parar de se preocupar exageradamente com o futuro, irá lhe dar direcionamento para um planejamento que realmente lhe faça avançar na vida, irá lhe dar foco e persistência para você atingir os seus objetivos. Esse treinamento, como eu disse, é o PINV, Processo Impulsionador da Novidade de Vida. É um treinamento em videoaulas. Está numa plataforma de ensino à distância, que é o Nutror. Através dessa plataforma você pode baixar o aplicativo para o seu celular, assistir no seu celular. Também você pode assistir no seu computador, na sua Smart TV, no seu tablet, no seu notebook. Então, ele é muito versátil, é muito prático. Além das videoaulas, vamos ver o que você vai estar levando. O programa PINV, que tem um valor de R$500, você adquirindo o PINV nessa promoção deste vídeo, você ainda vai ganhar incríveis bônus que vão agregar mais ainda ao programa. O primeiro bônus é a máquina de resultados, que é uma planilha para que você possa planejar, programar o seu tempo de tal maneira que você possa ter o maior rendimento possível e você possa realmente fazer aquilo que se propõe. Você chega no final do dia, atualmente, e você percebe que tem um monte de tarefas que você começou e não terminou. Você percebe que você não está conseguindo avançar. Alguns até dizem que dá 3 passos para frente e 2 para trás. Ou seja, isso é falta de planejamento. Então, a máquina de resultados vai te ajudar para que você planeje a sua vida. Uma planilha muito fácil que eu vou te ensinar como você usar e assim você vai levantar a cada dia sabendo exatamente o que você deve fazer, quais são as prioridades que você deve fazer naquele dia. Você vai estabelecer aí 1, 2, 3 prioridades, não vai estabelecer mais do que isso porque é bobagem. Você vai fazer a parcela, né, desta atividade que você precisa fazer para que quando chegar no final do dia você perceba que realmente avançou. E você, depois de uma semana, depois de um mês, você vai constatar o quê? Que graças a Deus você está avançando. Então você percebe o incrível valor da máquina de resultados. Você vai levar então o PINV, valor de R$500, mais a máquina de resultados, valor de R$100. O total que você está levando é de R$600, mas espera aí, tem mais. O segundo bônus é o caderno de ferramentas, apostila, que também chamo de workbook. O valor é R$100. Nessa apostila, nesse caderno de ferramentas, você vai ter o quê? Tarefas, planilhas, você vai ter aqui o programa para você colocar em práticas. Você vai estar preenchendo, você vai estar seguindo as orientações dessa apostila e você vai estar implementando na sua vida o quê? Uma mudança de comportamento. São ferramentas para que você possa identificar qual é o comportamento errado que você está tendo, que você precisa eliminar, e você vai saber o que você não está fazendo, o que precisa fazer. Você também tem aí muitas ferramentas de autoconhecimento, para você realmente entender por que você tem certas ações, reações, por que você se comporta desse jeito. Tem coisas que você faz que você não entende. Então você vai entender por que você
é do jeito que você é. E também você vai perceber coisas que você não está percebendo, os seus bloqueios, aquilo que está travando você, que está impedindo você de progredir, prosperar, ou quais são os pensamentos, as ideias que você tem que estão impedindo você de ter bons relacionamentos. Você vai revelar o que está por trás dos teus medos, você vai entender, você vai compreender, você vai enxergar os pontos fracos da sua vida que você precisa mudar. Então, o valor desse caderno de ferramentas é muito maior que R$100. Mas dentro dessa promoção, estou lhe dando no valor de R$100. O que você está levando então? O PINV, o valor de R$500, a máquina de resultados, valor R$100, e também o workbook, valor de R$100, no total de R$700. Mas tem mais. Calma que esse bônus não é para estar aqui ainda. Qual que é o próximo bônus? Vamos lá, o próximo bônus é o modelo fortalecimento da palavra. Sim, o que é isso? Isto é um guia no passo a passo para você preparar áudios em que você estará personalizando a palavra de Deus para você. Vou te ensinar a preparar esses áudios, a pegar trechos da palavra, a personalizá-los, a colocar um fundo musical, de tal maneira que você vai estar ouvindo isso, ou naqueles momentos que você está se preparando para dormir, ou naqueles momentos que você está no seu lazer, na sua atividade física, na condução. Assim você vai estar trabalhando o teu inconsciente e enviando a palavra de Deus diretamente para o teu inconsciente. Vai estar fortalecendo a sua alma, o seu espírito na palavra de Deus. Isso tem um poder tremendo, porque é a palavra de Deus, e também porque você vai estar personalizando a palavra de Deus diretamente para você. Então o valor desse bônus é de R$100. Vamos lá, você vai estar levando o PINV, valor de R$500, a máquina de resultados, valor de R$100, o workbook, valor de R$100, mais o fortalecimento na palavra, esse guia para fazer os áudios, valor R$100, o total de R$800. Mas tem mais, estou te dando também o guia, o passo a passo do Conquistador de Promessas, vai estar dentro do programa também. O valor desse guia do passo a passo, que realmente é um passo a passo para você conquistar as promessas de Deus, é um resumo do programa, o valor dele é de R$50, então você já está somando R$850 que você está levando. Mas, como eu disse, é uma promoção que você não vai pagar nem metade, nem uma porcentagem apenas desse valor. Você irá investir apenas de R$850, vamos, antes de mais nada, rever. Você está levando o PINV, valor de R$500, a máquina de resultados, valor R$100, o workbook, valor R$100, o fortalecimento na palavra, valor R$100, o também passo a passo do Conquistador da Promessa, R$50, total de R$850, mas você vai investir de R$850 apenas R$197. Espera aí, tem mais. Na promoção deste vídeo, ainda vou dar um desconto de 50%. Você vai estar investindo de R$197, apenas 12 parcelas de R$970 por cartão de crédito ou R$97 por cartão de crédito, Pix ou boleto. Tudo isso na garantia incondicional de 90 dias. Você adquire, experimenta por 3 meses. Se você não gostar por qualquer motivo, é só cancelar a sua compra que você terá um reembolso automático. Então, garantia incondicional de 90 dias, 3 meses. Sendo que, para você estudar todas as aulas, a proposta é que você em 5 semanas, ou seja, em um mês, você possa cumprir todo o programa e já possa estar colhendo frutos, colhendo resultados do programa no seu comportamento e, consequentemente, colhendo frutos na sua vida. Então, essa garantia de 90 dias é o dobro, é o triplo do tempo que você vai precisar. Você tem tempo suficiente para estar experimentando o curso, revendo ele várias vezes. E se não gostar, em 3 meses você pode pedir o seu dinheiro de volta e ainda fica com os materiais em PDF que são seus. Então vamos lá. O que você estará levando? O PINV, valor de 500, a máquina de resultados, valor 100, o workbook, valor 100, fortalecimento, valor 100, o bônus extra, o guia, valor de R$50, um total de R$850. 12 parcelas de R$970 por cartão de crédito ou R$97 por cartão de crédito, Pix ou boleto. Como que você vai adquirir? Apareceu um botão aqui abaixo deste vídeo, ou se você está no YouTube, você vai estar clicando no link que está na descrição do vídeo, mas quem está no meu site, você vai clicar diretamente no botão que apareceu agora
abaixo desse vídeo, você vai ser direcionado ao site do Eduz. Lá você vai selecionar, fazer o seu pagamento por cartão de crédito, Pix ou boleto, se vai parcelar no cartão ou vai fazer o pagamento à vista por cartão Pix ou boleto, sendo que se você parcelar por cartão ou você fazer o pagamento à vista por cartão ou Pix, você terá acesso imediato ao programa. Daqui a uns 15 minutinhos você já estará assistindo a primeira aula, a primeira palestra do programa. Você já poderá baixar todos os materiais em PDF. Agora, se você escolher boleto, demora aproximadamente um dia útil para você receber o seu acesso no seu e-mail. Sempre o acesso irá para o seu e-mail. Se você está por cartão de crédito ou Pix, ou por boleto, o acesso sempre irá para o seu e-mail, o seu login e senha para você acessar o curso. Então vamos lá. Repetindo, você tem todos esse material que você vai estar levando, né? O PINV, o valor de 500, a máquina de resultados, o valor de 100, o workbook, o valor de 100, o fortalecimento, o valor de 100, mais o total de 850, porque você vai também receber o passo a passo do Conquistador de Promessas, tudo isso por apenas 12 parcelinhas de R$ 9,70, ou por cartão de crédito, que você parcela por cartão de crédito, ou à vista por cartão de crédito, Pix ou boleto, R$ 97,00. Faça isso. Estaremos nos encontrando virtualmente nas aulas e eu quero ter o teu depoimento daqui a poucos dias de como você obteve a extraordinária transformação que você tanto está procurando. Faça como os meus alunos que têm obtido essa transformação e dão os seus depoimentos lá no meu site. Espero você. Até lá, um grande abraço, Deus te abençoe. Aqui Paulo Gregório, do treinamento PINV, processo de implementação da novidade de vida.